Fala galera, seja bem-vindo a mais um programa Chama o Especialista. Você já sabe quem está aqui comigo, né? Que a dúvida de hoje é de câmara fria e tem muita coisa para aprender com esse cara. Viana, seja bem-vindo, irmão. E aí, beleza? E o especialista vem quando? O especialista está aqui, o cara é modesto, né? Então vamos lá, galera. Dúvida de hoje para o Viana é uma dúvida que muita gente tem esse problema, muita gente acha que sabe, mas a gente percebe que muitas vezes eles acham que sabem, tá? Tá correndo aqui na descrição desse vídeo aqui a dúvida de hoje é sobre... Galera, você consegue indicar para a gente aqui na máquina os pontos ideais de medição? O pessoal às vezes está na dúvida, será que eu coloco mais para cá, mais para lá? Então, você consegue explicar para a gente aqui no aparelho? Beleza. Se for falar em superaquecimento, primeiro bom seria até mostrar na parte interna, né? Porque superaquecimento a gente mede 2 na parte da câmara fria, né? A gente mede o superaquecimento útil, que é feito lá no evaporador, que é a diferença de temperatura entre a temperatura de saturação do refrigerante no evaporador e a temperatura do refrigerante saindo do evaporador. Esse ajuste de superaquecimento útil é para garantir que a válvula está fazendo um controle da injeção de fluido refrigerante correta no evaporador. Essa válvula de expansão que eu tenho nesse momento é a válvula da Danfoss, a TX2 ou a TS2, né, que é o fluido refrigerante 402B, e a TS, que é a mesma válvula para o 404. Nessa válvula, a Danfoss indica um superaquecimento, né, para uma câmara como essa, indicada no valor de 5 a 11, aceitável até 11. Então, sempre que a gente vai falar sobre superaquecimento, a gente, além de saber medir, a gente tem que ter o valor de referência que a gente precisa manter esse superaquecimento. E você vai encontrar isso nos dados de projeto do seu equipamento, ou então nos dados do fabricante. Então, se tem uma válvula da Danfoss, vai regular, busca a informação no catálogo da Danfoss. Se você tem uma válvula de um outro fabricante, busca a informação nesse catálogo. Ou no equipamento, no sistema do equipamento, para verificar o quê? Qual deve ser o valor de superaquecimento adequado para esse equipamento? Em que faixa de valores? Entendeu? Não adianta só medir o superaquecimento. E se eu precisar ajustar ele, eu tenho que ter um valor de referência para isso. Então vamos fazer lá na parte interna? Vamos lá então. Então vamos conhecer a câmara do Viana. Tá é frio, hein? Ainda. Vamos lá. E aí, Viana? Tá frio aqui dentro, hein, meu amigo? Rapaz, isso porque você desligou a câmera, né? É verdade, desliguei a câmera, cara. Desliguei que ainda tá frio aqui. Então vamos lá, mostra aí, meu amigo. Vamos lá. Aqui nós estávamos fazendo hoje, né, até umas medições aqui de superaquecimento útil e infelizmente o manifold está numa máquina e o sensor está na outra, que os amigos já tiraram o sensor dessa máquina. Ó, quando eu vou fazer um superaquecimento numa câmara fria, eu tenho que pegar a pressão de sucção do equipamento, a pressão de baixa. Você pode ter uma tomada de pressão tanto na unidade evaporadora, no caso eu tenho uma aqui, ó, e foi colocado o manômetro para medir a pressão de evaporação. O manômetro está nesse ponto para medir a pressão de sucção. Aqui ela está recolhida, não está mostrando pressão nenhuma. Mas você pega a pressão. Ela pode ser tirada essa pressão de sucção tanto nesse ponto, ou a pressão também lá numa válvula de serviço no condensador. Pode ser qualquer uma das duas. Perfeito. A partir dessa pressão você vai pegar e vai converter para a temperatura. Aí você vai encontrar a temperatura de evaporação do fluido refrigerante, que é o que nós chamamos de temperatura de saturação, né, do refrigerante. Você vai pegar também com um sensor de temperatura, você vai colocar ele o mais próximo possível do bulbo da válvula de expansão. Então aqui tem o bulbo da válvula de expansão, que está bem isolado nesse ponto. Eu precisaria abrir e colocar o meu sensor de temperatura. Esse sensor está instalado até na outra unidade, que a gente fez o superaquecimento aqui nas duas. Vamos mostrar aqui, ó. Está um pouco escuro, mas o sensor está aqui, ó, preso. Aqui foi feito superaquecimento nessa válvula e depois foi feito na outra. O sensor ele precisa ser colocado, isolado bem, como eu mencionei aquela hora, de preferência no contrafluxo, com o tubo limpo e na posição correta. E aí você faz a medida da temperatura da sucção. A temperatura, depois que você pegou a temperatura de sucção, pegou a temperatura de evaporação, que foi a convertida de pressão em temperatura, você pega a temperatura mais alta e subtrai a temperatura mais baixa. Qual é a temperatura mais alta?
é da saída do evaporador. A temperatura de sucção menos a temperatura de saturação ou temperatura de evaporação. Subtrai uma pela outra e você vai ter o superaquecimento. Quando a gente fala em superaquecimento, o pessoal pensa somente nessa fórmula matemática, né? Mas se eu for mencionar aqui de uma forma, para que fique mais fácil entender o que é isso, significa o seguinte: o fluido refrigerante ele entrou no evaporador sendo injetado pela válvula de expansão. A válvula de expansão é quem controla essa injeção de fluido refrigerante no evaporador. E ele vai preencher esse evaporador, vai preenchendo toda a tubulação. Esse refrigerante está nesse momento na condição de líquido e uma pequena parte já evaporando. Então ele está em líquido e em algum ponto do evaporador ele vai começar a evaporar e é nesse ponto que ele começa, com esse fluido refrigerante que é a mistura, é onde eu pego essa temperatura pela pressão, a temperatura DIL. A partir do momento que ele começou a evaporar, tudo que ele passa a ganhar de calor do ambiente significa que ele está superaquecendo além da temperatura de saturação. Ele está ganhando mais calor após iniciar a evaporação. Isso é superaquecimento. Todo o calor que ele ganhar após iniciar a evaporação até o ponto que eu estou medindo, que é o mesmo ponto do bulbo da válvula, até esse ponto é o superaquecimento. Quando eu tenho um valor de superaquecimento muito baixo, isso significa que o fluido refrigerante está evaporando bem próximo da onde eu estou medindo, bem próximo ali do sensor que eu estou medindo. Isso está indicando que o fluido refrigerante está evaporando ou bem próximo do bulbo ou bem no final do evaporador. Eu tenho um ajuste de superaquecimento adequado de acordo com o que me indica o fabricante. Se o fabricante me indica que o superaquecimento tem que ser entre 5 a 11, eu tenho que ficar nessa faixa aí. Eu não posso ficar abaixo de 5 e nem acima de 11. Ou não vou ter uma injeção de fluido refrigerante eficiente no evaporador. Para ter maior eficiência, tem que ficar nessa faixa. Então, quando eu tenho superaquecimento baixo demais, indica que o fluido refrigerante está muito próximo da onde eu estou medindo. Ele está evaporando. E se ele tiver um superaquecimento muito baixo, está me indicando que existe um excesso de fluido refrigerante nesse evaporador, ou por abertura demasiada da válvula, ou por excesso de fluido refrigerante. E aí eu só vou conseguir saber isso com o subresfriamento em conjunto. Então, primeiro eu ajusto o superaquecimento útil da válvula, fazendo com que ela esteja dentro do valor adequado, que o fluido refrigerante evapore mais próximo do final do evaporador, mas mantendo um superaquecimento adequado no sistema, tá bom? Então, ó, quanto maior for o superaquecimento, indica que o fluido refrigerante está evaporando mais longe do ponto de medição, porque assim eu tenho uma distância muito maior entre o ponto de evaporação e onde eu estou medindo, ele está ganhando calor, e mais calor, quanto mais calor ele ganhar, maior será esse superaquecimento. Então eu tenho um superaquecimento indicado de acordo com cada situação. Não existe um valor mágico, tá? As boas práticas de refrigeração indicam um superaquecimento entre 5 a 7, mas o superaquecimento é de acordo com cada projeto, com cada situação. Então, se eu tenho uma máquina que tem uma tubulação muito longa, eu posso ter um superaquecimento que eu vou regular de uma forma. Em outro projeto, posso ser que eu tenha um projeto que eu necessite de um superaquecimento muito baixo, mais baixo. Então, projeto para projeto vai ter os valores indicados para você fazer essa regulagem. Então, até aqui ficou tudo ok, Perfeito. Glaucio? Local de conexão do sensor. Eu acho que deu para ter uma vivência prática da galera, mostrando aqui de perto, na câmara fria do Viana, do qual ele faz o seu curso, prepara todas as suas aulas online, todas as suas práticas e mostra para os seus alunos aqui, vivendo na prática, como se faz o superaquecimento. É isso aí, galera. Você aproveitou e ainda conheceu um pouquinho da câmara fria do Viana. Agora deixa eu falar, Glaucio, rapidamente. Falei de superaquecimento útil. Agora deixa eu falar sobre o superaquecimento total. Beleza. Bem, o superaquecimento útil, você viu que a função dele é ter uma injeção precisa, mais completa de fluido refrigerante no evaporador, para ter o máximo de eficiência no forçador, no evaporador. E o superaquecimento total significa a quantidade de calor que o fluido refrigerante ganhou desde esse ponto da evaporação até chegar lá próximo ao compressor. O superaquecimento total, ele tem a função de garantir que o compressor não morra de calor e nem morra de frio.
Significa que se eu tenho um superaquecimento correto, de acordo com o compressor, eu vou garantir uma vida útil longa dele, porque ele vai estar dentro dos limites de operação. E quem determina esse valor, essa faixa de superaquecimento, é o fabricante do compressor, tá bom? Nessa unidade eu estou com uma máquina que é da Danfoss, é o compressor MT. E dentro do envelope desse compressor ele me dá os limites de operação e o valor de superaquecimento mínimo e máximo. O superaquecimento mínimo nesse compressor é de 11K e o superaquecimento máximo é de 30K, segundo o envelope. Beleza? Então eu trabalho mais ou menos no meio, para que eu não fique nem muito próximo do mínimo e nem muito próximo do superaquecimento máximo. Eu esteja ali dentro dessa faixa. Então todo superaquecimento que a máquina ganhou aqui no evaporador foi o superaquecimento útil. A partir do superaquecimento útil até chegar no compressor, essa máquina, esse fluido refrigerante, ele vai continuar ganhando calor no caminho, que é na tubulação. Por isso é importante ter um bom isolamento, para que você não tenha um acréscimo de calor muito grande nesse caminho até chegar ao compressor. Então, tem um superaquecimento útil, vamos dizer que o superaquecimento útil está a 11K. Lá no condensador eu vou ter um valor agora de superaquecimento maior do que isso. Por quê? O superaquecimento que eu ganhei no evaporador vai se somar à quantidade de calor que o refrigerante vai ganhar no caminho até chegar ao condensador, vai ganhar calor também no caminho, e lá no condensador eu vou medir a temperatura que está chegando lá no compressor. Vamos verificar a temperatura que está chegando no compressor lá, Glaucio? É isso aí, vamos lá. Vamos lá? Olha só, Glaucio, nessa máquina aqui, para poder fazer a tomada de temperatura de sucção, porque a pressão é a mesma que eu vou tomar lá na sucção. Então eu tenho que ter um manifold, um manômetro, da mesma forma, é a temperatura de evaporação e aqui a temperatura de sucção. Ó. Aqui eu tenho um sensor. Esse sensor ele foi adicionado a mais ou menos uns 30 centímetros aqui do compressor. Na mesma situação, limpando a tubulação, colocando o sensor no contrafluxo do fluido refrigerante, bem limpo, numa posição aqui que está eu coloquei entre 1 e 4 horas aqui o sensor para medir a temperatura, e aí eu pego a temperatura de sucção menos a temperatura de evaporação. Então, subtraindo a temperatura de evaporação da temperatura de sucção, eu tenho quanto de calor o fluido refrigerante ganhou desde evaporar até chegar nesse ponto. E nesse compressor aqui, segundo o envelope dele, eu tenho que ficar com superaquecimento entre 11 a 30 graus, entre 11 a 30K. Né? E o superaquecimento a gente utiliza o K, que é Kelvin, a temperatura absoluta, para poder dar nomenclatura ao superaquecimento. Então, fique esperto, superaquecimentos são feitos 2, superaquecimento útil tem uma função, superaquecimento total tem outra função, e é preciso fazer sempre que você vai fazer um startup ou uma manutenção preventiva no equipamento, garantindo com isso melhor eficiência do equipamento, melhor consumo energético e também melhor consumo energético, menor não, né? Melhor consumo energético e também garantir que o compressor não morra de frio ou de calor, garantindo uma vida longa aí, é o principal componente do sistema. Show de bola, Viana. Viana, obrigado por ter sido tão prático com a gente e ter dado a oportunidade da galera conhecer aí a sua câmara fria, o seu local de trabalho, o local do qual você divulga com tanta clareza, com tanta tranquilidade, conhecimento e propriedade esse material de câmara fria para o mercado da refrigeração comercial. Então a gente quer te agradecer, você está aqui passando essa experiência para a galera. Valeu, Glaucio, eu também que agradeço a oportunidade de estar podendo contribuir um pouco com o pessoal e agradecer e ser convidado para essa ótima iniciativa que você teve aí em Chame Especialista. Eu estava aqui esperando ele aparecer, né? Mas não fui eu mesmo. Show de bola, galera. Então, se você ainda tem alguma dúvida, aproveita o momento, manda pra gente, escreve na descrição desse vídeo aí, porque aqui eu chamo um especialista para te responder. Um abraço. Opa. E é de verdade as palmas, tá?